Bom dia! E para a gente continuar na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o livro. Nós tivemos a aula online, né? E nós vamos dar continuidade aqui. E aí seria bom postar só a atividade que nós fizemos, né? Mas aqui tem mais atividade, né? Nós temos aqui ainda, se eu não me engano, do relato pessoal. Responda. Onde os relatos pessoais costumam ser publicados? Onde vocês acham, mais ou menos? B. Geralmente, quem costuma ler relatos pessoais? Há muitos relatos pessoais. Hoje, nas redes sociais, tem muito relato pessoal. Algumas revistas, né? Jornais também, alguns relatos pessoais, né? As pessoas contam um pouco da sua vida. Livros contam o que aconteceu, né, da sua vida. Então, tem muitos lugares em que a gente pode encontrar relatos pessoais. Aí, quem costuma ler esses relatos pessoais? Pessoas que querem saber um pouco mais, né, sobre as pessoas. Eu, por exemplo, eu já li vários relatos pessoais de muitas pessoas, por exemplo, que têm sucesso, né, que tiveram sucesso na vida, e para a gente conhecer um pouquinho mais deles, a gente acaba procurando os relatos pessoais deles. Tem outras maneiras também de se encontrar memoriais, entre outras coisas, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas pessoas. Na questão 22, volte ao relato pessoal da Amezilda, na página 11, e marque em quantas partes esse texto está dividido. Aí você vai marcar aí. Como você chegou a esta conclusão? Então, você vai ter que ver quantas partes ele foi dividido e você vai marcar, ok? 3. Os relatos pessoais iniciam-se afastados da margem e esses espaços aparecem em outras vezes ao longo do texto. Eu já falei, inclusive, com vocês sobre isso. Eles ajudam a organizar o texto em partes. Cada uma dessas partes é chamada de parágrafo. E aí você vai pintar os espaços que iniciam em cada parágrafo do relato, o longo caminho da escola lá da Amezilda. Então, olha só, a gente tira por aqui, olha. De um espaço para o outro. Um parágrafo para o outro tem um espaço, né? E aí, quando iniciar o parágrafo, nós temos a margem. Nós temos uma margem, né? E eu vou mostrar aí para vocês ainda. Eu fiquei de mostrar para vocês que eu ainda vejo muitas atividades de crianças sem margem, sem noção de margem nenhuma, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é efetivamente que acontece a margem. Marque que tipo de letra inicia cada parágrafo do relato pessoal. E você vai olhar que cada parágrafo tem que começar com letra. Olha aqui, ó. Por aqui dá para vocês perceberem, ó. Letra, ó. Né? Os relatos pessoais escritos são organizados em parágrafos. Cada parágrafo desenvolve uma ideia básica. Então, nós temos aqui. Em qual parágrafo a Amezilda conta o que imagina ser quando crescer? Aí você vai olhar lá, contar, e aí vai escrever aqui qual é o parágrafo. Não é o que ela vai ser quando ela crescer, que a gente já sabe, né? Que ela quer ser enfermeira, para ajudar as pessoas. Aqui está perguntando em que parágrafo, então você vai ter que contar e escrever. B. Marque onde a Amezilda pensa em trabalhar quando adulta. Aí você vai olhar aqui na escola, cuidando de outras crianças, no posto de saúde ajudando outras pessoas, ou em casa, cuidando de 14 irmãos, e você vai marcar. Você já conhece, você já sabe, nós já trabalhamos, só fica muito fácil para vocês responderem isso aqui. Um texto puxa o outro, a gente sempre vai trabalhar lembrando do que já foi trabalhado, né? Então fica fácil para vocês. Na página 24, nós temos assim, o livro Crianças como Você, contém relatos de crianças de várias partes do mundo. Leia o trecho em relato de Daisuke Tashita, de 10 anos, que vive perto da cidade de Ogawa, no Japão. Aí tá assim, eu já falei pra vocês que isso aqui, ele é uma pontuação, né?
Aqui é o cochete e aqui estão 3 pontinhos que nós chamamos de ponto de reticências. E quando tá assim, aparece um trecho, isso é um trecho de um texto. Quer dizer que o texto era grande, mas ele tirou só aquela parte para mostrar aqui para vocês, tá bom? Nasci muito miúdo e meus pais quiseram que eu crescesse grande e sadio. Por isso me chamaram de Kaizuki, daí é grande. Quando eu crescer, quero ser cientista e estudar fósseis de dinossauro. E aqui tem de onde foi tirado, aqui tem a palavra fósseis, né? Fósseis no vocabulário, que significa restos petrificados de seres que viveram em épocas muito antigas. Você já estudou os relatos? Você já estudou que os relatos são feitos por quem está narrando os fatos, certo? Por isso é comum aparecerem palavras como eu, meu, minha, porque está falando de si, né? Você está falando de si. Sublinhe no relato as palavras que indicam que Kaizuki é o narrador da história. Então você vai procurar essas aqui, ó. Eu, meu, minha, tá bom? Aí você vai circular lá. 7. Leia mais informações sobre Kaizuki. Tem mais um trechinho aqui, ó. Kaizuki vai à escola 6 dias por semana. Matéria de que mais gosta é ciências. A matéria de que mais gosta é ciências. Reescreva esse texto como se Kaizuki fosse o narrador. Porque aqui alguém falou dele. Agora o Kaizuki vai ter que falar ele mesmo. Então, eu vou à escola, né? Então você vai modificar aqui o texto. Aí, eu trabalhei este capítulo, né? Que são relato no Faz de Conta. Nós trabalhamos a capa de um livro, né, de Eva Furnari, e aí se faz toda uma observação da capa, quem é a autora, onde está o título, né, o que é uma editora. Eu trabalho muito essas questões, é importante que as crianças possam compreender isso. Para as crianças que não têm livro em casa, por favor, pais, providenciem livros para as crianças. Dê um livro pelo menos uma vez no ano ou uma vez por mês. Peço que tenham cuidado, que façam leitura. Leitura a gente faz todos os dias da nossa vida, em qualquer lugar. Numa bula, numa placa, numa bíblia. Mas é importante que eles tenham contato com estes gêneros textuais. Porque isso eles levam para a vida. E essa área aqui do conhecimento é importante eles conhecerem, né? Eu sei que muitas crianças, elas só fazem leitura de livros de literatura na escola. É a escola que dá a oportunidade das crianças conhecerem. Muitas crianças têm muita dificuldade em aprender a ler e escrever porque não têm acesso à leitura. E é importante que as crianças tenham leitura. E aí você observa aqui o nome da autora, que é Eva Furnari, geralmente aparece aqui ou aqui embaixo. Drufis é o título do livro, e nós temos muitas figurinhas aqui, que as crianças perceberam que é feita de quê? De dedinhos. E aqui no cantinho tem a editora, que é a Moderna. A editora é aquela empresa que produz, que fabrica, que deixa o livro lindo, maravilhoso, com capa, todo maravilhoso para venda, né? Aqui na página 28 nós temos a leitura. E as crianças fizeram a leitura, foi muito legal na online, porque cada uma fez um pedacinho e a gente conversou muito, né? Foi feito levantamento de hipóteses. Eles ficaram muito curiosos para saber por que eles estavam tão machucados assim. Então a gente vai fazer a leitura. Observe as ilustrações e comente com os colegas o que imagina. O que vai ler sobre a família Ui. Então, nós fizemos isso. Se você puder fazer isso em casa agora, nesse momento, você pode fazer.
dá uma paradinha e peça para ele olhar e falar mais ou menos o que ele acha que ele vai ver nessa história. E aí nós vamos ler um relato ficcional. O que é um relato ficcional? É um relato inventado, é ficção. Vocês já viram um filme ficção? Que viaja na maionese, né? Às vezes a gente vê cada coisa assim que parece que não existe, né? Então, esse é um relato ficcional, um relato inventado, criado para ver se o que você imaginou se confirma. Então, nós temos aqui a família Ui. Por que será, né? Esse nome família Ui. Será porque estão todos machucados? Eles se machucaram por quê? Aí nós temos assim. Eu sou a Fifi, eu queria dizer Zizi, porque parece um Z, né? Eu sou a Fifi. Mas aqui tá Fizi. Eu sou a Zizi e tenho uma irmã gêmea, a Fifi. Eu vivo preocupada com meu pai e meus tios. É que eles têm uma fábrica onde fazem um trabalho perigoso. Uma vez meu pai sofreu um acidente e levou 5 pontos na testa. Ele tem cicatriz até hoje. Quando eu crescer, eu vou ser médica ou veterinária. E aí nós temos aí, olha só, todos machucados, uns mais alegres, né? Outros sentindo dor, outros bravos. Mas aqui o papai tá morrendo de rir aqui, olha a carinha dele de alegre, né? E a Zizi aqui, é a Fifi aqui, né? Aí nós temos aqui pra gente responder, que nós não realizamos lá, né? Mas é para conversar sobre o texto. De quem são os relatos que você leu, né? A, da Fifi. A, da Zizi. B, por que você acha que a família se chama Ui? Porque eles estavam todos machucados, né? Se a autora, Eva Funari, quis que os relatos parecessem ter sido escritos por crianças, que recursos ela usou para isso? As imagens, né? Os dedinhos, todos desenhadinhos, todos prontinhos, como muito lindo. D, no relato de Zizi, que informação escrita acompanha cada imagem? A setinha, vocês perceberam lá? Que cada uma frase daquela, um parágrafo, tem uma setinha mostrando o papai, o titio, né? 3. Identifique a ilustração do pai no relato de Fifi e no de Zizi. E marque com o X. Conte como você chegou a essa conclusão. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar a ilustração do pai. Então, você vai marcar lá, ou circula, ou marca o X, tá bom? 4. Sublinhe no texto a parte que conta o que Zizi quer ser quando crescer. E o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? Você já pensou em alguma coisa que você quer ser quando crescer? Você precisa saber o que você quer ser quando crescer. Sabia disso? Porque é você que vai cuidar dos seus pais. Então você tem que cuidar de saber o que você vai fazer quando crescer. Para estudar, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Tá bom? Eu quero saber o que vocês querem ser quando crescer. 5. Relacione as semelhanças e as diferenças entre os textos que você leu. Aí aqui, olha só, você vai relacionar. Longo caminho até a escola, olha aí. É o da Mesilda e a família Ui, tá bom? Aí nós temos assim. É um relato. Qual que é um relato? O caminho até a escola. É um relato pessoal, né? Conta fatos reais. A família Ui é fato real? Não, então qual é o que conta fato real? A da Mesilda, né? O longo caminho da escola. E aí você vai marcar o que você achar melhor. Tem a intenção de levar ao conhecimento das pessoas a história da infância de uma criança brasileira. E você vai marcar. Tem a função de divertir, investigar e instigar a imaginação do leitor. Aí é a família Ui, tá bom? Eu deixei de postar aqui, sabia? O outro texto, que tem a família toda,
que inclusive diz por que eles estão todos machucados. Você vai ler aí, tá bom? O professor esqueceu de tirar. Como eu tenho um trabalho de escanear, mandar pro meu computador, porque eu não vou direto pelo WhatsApp, aí eu faço o download. Como vai dar trabalho para fazer isso, gente? Vocês leiam aí, tá bom? E aqui a parte que mais gostaram de fazer, que foi brincar, né? Eles se divertiram muito. Porque o que você vai fazer? Agora é a sua vez de criar um personagem. Você vai fazer um texto fictício, né? De ficção. Você vai inventar uma história e criar uma história. E aí nós temos 4 dedinhos, você pode fazer um cenário, inventar uma história bem legal e você vai escrever. Só que, ó, só tem 4 linhas pra você fazer isso, tá bom? E eu tenho algumas perguntinhas aí que eu vou postar pra vocês. Aí tá bem assim, agora é a sua vez de criar personagens com os dedos das mãos. Imagine que é um dos personagens criados e escreva um pequeno relato contando como é esse personagem. Seu relato vai começar assim: eu sou, aí tá lá embaixo, ó. Eu sou. Não esqueça do nome do seu personagem, tá bom? E aí eu vou postar aqui pra você já já. Os passos que você vai levar para você fazer esse texto. Mas algumas crianças já fizeram, inclusive, falando um pouquinho dele, tá bom? Gente, boa aula, boa tarde, me desculpem pelo atraso, tá bom? Beijos, qualquer coisa eu estou por aqui.